Olá pessoal, meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos dar sequência ao tema de colisões. Bom, então dando sequência à nossa aula, neste vídeo nós vamos discutir as colisões unidimensionais, nós vamos ver o caso inelástico e mais especificamente o caso perfeitamente inelástico. E vamos fazer a generalização para as colisões bidimensionais. Então, na aula anterior, nós discutimos sobre colisões e nós vimos que durante uma colisão, a gente pode aplicar a conservação do momento linear. Então, nós vamos ter que a variação temporal do momento linear total do sistema é igual a zero e então esse momento se conserva. A gente também discutiu na aula anterior os tipos de colisão. Nós vimos que nós podemos ter uma colisão do tipo elástica, onde a gente tem a conservação da energia cinética total do sistema, e nós podemos ter a colisão inelástica, onde não há a conservação da energia cinética total do sistema. Então, na aula anterior, a gente discutiu o caso elástico e nesse vídeo eu vou focar no caso inelástico. Então, vamos considerar uma colisão inelástica unidimensional. Como é que a gente pode proceder nesse caso, O que muda? Então, o que a gente sabe por enquanto é que a gente não tem a conservação da energia cinética total do sistema. Então, mais uma vez aqui, eu vou considerar duas partículas, tá? Massa M1 e M2, velocidades iniciais V1i e V2i. Elas vão sofrer um processo de colisão e eu estou dizendo que essa colisão é inelástica. Então, eu vou considerar que eu conheço a velocidade inicial da partícula 1 e a velocidade inicial da partícula 2 e que eu quero descobrir as velocidades finais da partícula 1 e da partícula 2. A gente sabe que a gente pode aplicar a lei de conservação do momento linear, e é o que eu apresento aqui no slide para vocês. Só que, como essa colisão é uma colisão inelástica, eu só tenho uma lei de conservação que eu posso aplicar no meu problema. Eu não posso mais aplicar a lei de conservação da energia cinética, porque a energia cinética não se conserva. Então, o que acontece aqui é que eu quero obter duas quantidades, duas grandezas, a velocidade final da partícula 1 e a velocidade final da partícula 2, mas eu só tenho uma equação, ou seja, eu não consigo resolver esse problema. Para eu resolver, eu vou precisar de mais alguma informação sobre essa colisão. Essa informação, por exemplo, pode ser a fração de energia perdida. Tá? Mas, de alguma forma, eu preciso de mais uma informação dessa minha colisão para eu poder conseguir resolver esse sistema. Nesse vídeo, eu vou me restringir a uma situação importante, tá? Que é o caso onde eu tenho onde eu tenho uma perda máxima de energia. Qual que é o máximo de energia que eu posso perder num processo de colisão inelástica? Então, é isso que eu quero que vocês pensem nesse momento. Qual é o máximo de energia cinética que eu posso perder nesse processo de colisão? Para responder essa pergunta, a gente deve lembrar do conceito de centro de massa. E aqui o que eu faço é apresentar a expressão de energia cinética do centro de massa. E eu estou escrevendo essa energia cinética do centro de massa em função do momento linear do centro de massa. E por que eu estou fazendo isso? Porque assim fica bem fácil da gente entender uma coisa. Numa colisão inelástica, a gente não pode perder toda a energia. Então, eu não posso ter que, após a minha colisão, a energia cinética é zero. E por que isso não pode acontecer? Basta eu olhar para a expressão de energia cinética do centro de massa. A energia cinética do centro de massa está escrita em função desse momento linear total, tá? Que é o momento linear do centro de massa, e o momento linear ele se conserva no processo de colisão. Então, o momento linear total antes da colisão tem que ser igual ao momento linear total depois da colisão. Se eu escrevi a minha energia cinética em função desse momento linear, essa energia cinética do centro de massa é antes e depois da colisão. Então, a ideia é que eu não posso perder toda a minha energia cinética, tá? O máximo que eu posso perder, ele corresponde, à situação em que os dois objetos saem juntos após a colisão. E essa é a definição, de uma colisão perfeitamente inelástica. Então, após a colisão, os dois objetos saem juntos, eles saem grudados. E se os dois objetos saem juntos, a gente tem uma informação a mais sobre essa colisão. A gente pode dizer que a velocidade final da partícula 1 é igual à velocidade final da partícula 2, porque eles estão andando juntos.
Bom, vamos aplicar então isso, né, a um exemplo. Então vamos considerar aqui uma colisão inelástica. Então eu já sei que eu não tenho, né, a conservação da energia cinética e após a colisão eu sei que esses objetos vão sair juntos. Então eu vou aplicar aqui a minha lei de conservação do momento linear, tá? Então eu vou apresentar aqui, eu apresento essa expressão, substituo as informações, por enquanto estou escrevendo uma equação geral, né? Então eu vou ter aqui, antes da colisão, a massa da minha partícula 1, a velocidade da minha partícula 1, somado com a massa da minha partícula 2, com a velocidade inicial da minha partícula 2, e isso tem que ser igual à velocidade final das duas partículas multiplicado pela soma das duas massas, já que elas saem juntas. Então, como eu falei, essa aqui é uma expressão geral. Agora, o que eu vou fazer é, vamos considerar esse exemplo, né, essa situação que está ilustrada aqui nesse GIF, e vamos aplicar nessa equação. Então, aplicando, o que nós temos aqui? Nós temos uma colisão perfeitamente inelástica de duas partículas que têm a mesma massa, tá? E além delas terem a mesma massa, como a gente pode observar, apenas a partícula 1 que se move antes da colisão. Ou seja, a velocidade da partícula 2 antes da colisão ela é nula. Então, substituindo essas informações aqui na minha expressão geral, eu consigo calcular qual é a velocidade final das minhas duas partículas. E a gente obtém que essa velocidade final das duas partículas nada mais é do que a velocidade da partícula 1 e a velocidade inicial da partícula 1 dividido por 2, tá bom? Então, aqui nós temos um caso de uma colisão perfeitamente inelástica. Vamos discutir agora o caso das colisões bidimensionais. O que muda no caso das colisões bidimensionais? A gente continua tendo, tá, a conservação do momento linear, então a gente vai aplicar essa lei de conservação, mas agora é importante a gente se atentar para o caráter vetorial das grandezas. Então, o que vai acontecer aqui, né? Eu tenho uma figura que está representando uma colisão bidimensional. Então, inicialmente, eu tenho uma partícula, partícula 1, tá? Essa partícula está vindo se movendo aqui nessa direção, né? Na minha direção horizontal. Ela vai colidir com uma partícula 2, que inicialmente está em repouso, e após o processo de colisão, a gente verifica que essas partículas são defletidas de um dado ângulo com relação a essa direção horizontal. Então, quando eu falo que a gente tem que se atentar para o caráter vetorial das grandezas, a gente já pode intuir um pouco aqui que, bom, está aparecendo um ângulo na minha figura, eu tenho grandezas vetoriais, a gente vai ter que realizar projeções, né, desses vetores, do vetor velocidade, e tentar separar esse movimento, né, olhar o movimento que ocorre na direção horizontal e olhar o movimento na direção vertical. Então, a gente vai precisar realizar essas projeções de vetores. Então, é o que eu estou representando aqui, né? Então, considerando que após a colisão, a minha partícula 1, ela foi defletida de um dado ângulo e tem uma velocidade final, um vetor velocidade final que eu estou representando aqui, vai ser interessante a gente conseguir realizar a projeção desses vetores numa direção horizontal e numa direção vertical. E a mesma coisa para o vetor velocidade da minha partícula 2. E como que a gente pode resolver? Então, conforme eu já falei, a gente continua tendo, né, a lei de conservação do momento linear e, conforme também eu já disse, é interessante, né, a gente conseguir separar o nosso movimento, olhar o movimento que ocorre na direção horizontal e olhar o movimento que ocorre na direção vertical. Ou seja, com isso eu tenho aqui uma equação vetorial e, na verdade, separando, né, o movimento nessas duas direções, eu tenho aqui duas equações. Tá? Só que a gente vai precisar de mais informações sobre essa colisão para poder conseguir resolver esse problema. Então, vamos considerar aqui o seguinte caso, né? Vamos considerar, então, uma colisão elástica entre duas partículas de mesma massa. A partícula 2 inicialmente está em repouso e a partícula 1, após a colisão, é defletida por um ângulo que eu estou chamando de θ1. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Nesse enunciado que eu coloquei aqui, eu dei informações a mais para a gente. A informação a mais que eu dei foi, eu estou dizendo que essa colisão ela é elástica, então eu posso aplicar a conservação da energia cinética. Além disso, eu disse que após a colisão, a partícula 1 ela é defletida por um ângulo θ1. Então, eu também estou dando uma informação a mais. Então, agora eu tenho duas informações a mais
para juntar com a lei de conservação do meu momento linear. E com isso conseguir calcular o vetor velocidade, né, da partícula 1 após a colisão e o vetor velocidade da partícula 2 após a colisão. Ou, se vocês preferirem, calcular as duas componentes da velocidade da partícula 1 e as outras duas componentes da velocidade da partícula 2. Então, é muito importante, que eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, é que vocês têm que sempre refletir, né? Quantas grandezas eu quero calcular e quantas equações eu tenho. Então, a gente tem sempre que parar antes, pensar sobre isso e, com isso, ver se a gente precisa de ter mais informações sobre a colisão ou não. E prestar, obviamente, atenção no enunciado para ver que tipos de informações a mais esse enunciado está dando para a gente. Então, o que a gente vai fazer aqui? No primeiro momento, né, eu vou escrever a minha lei de conservação para o momento linear. Então, eu tenho que o momento linear inicial, né, o momento linear total do sistema é igual ao momento linear final. O momento linear inicial corresponde apenas ao momento linear da partícula 1, que a partícula 2 estava em repouso, e após a colisão eu tenho aqui a soma desses dois vetores, o momento linear da partícula 1 e da partícula 2. E escrevo também a lei de conservação da minha energia cinética. Tá? O que eu vou fazer aqui? Para ficar simples, né, da gente resolver, o que eu vou fazer é pegar essa minha equação e eu vou quadrar essa equação. Eu vou levar ao quadrado os dois lados dessa equação, o lado esquerdo e o lado direito. Então, elevando ao quadrado o lado esquerdo, eu obtenho aqui, né, o momento linear inicial da partícula 1 ao quadrado, e elevando aqui esse lado direito da minha equação ao quadrado, eu vou obter os quadrados dos momentos lineares finais da partícula 1 e 2, e não esquecer aqui desse termo, que é 2 vezes o momento linear final da partícula 1 e escalar com o momento linear final da partícula 2. Então, nós temos agora essa equação, e aí vamos prestar atenção no que a lei de conservação da energia cinética está dizendo para a gente. Aqui eu tenho a expressão da lei de conservação da energia cinética. O termo, né, 2m aparece em todos os termos da minha equação, então eu posso simplificar. E o que eu obtenho aqui é que o momento linear inicial da partícula 1 ao quadrado é igual à soma dos momentos lineares finais, dos quadrados, né, da partícula 1 e da partícula 2. Então, se a gente comparar essa equação com essa equação de cima, a gente vê que esses três primeiros termos são iguais. O que isso significa? Significa que esses termos aqui, eles são zero. A gente, considerando esses três termos, né, a soma deles vai dar zero. E com isso, eu obtenho que o produto escalar entre o momento linear final da partícula 2 com a partícula 1, esse produto escalar ele precisa ser zero. Se o produto escalar precisa ser zero, o que isso significa para a gente? Significa que, bom, o vetor, né, momento linear final da partícula 1 é perpendicular ao vetor momento linear da partícula 2, momento final. E se esses dois vetores são perpendiculares, a gente volta aqui na nossa figura e a gente pode dizer que θ1 mais θ2 é igual a π sobre 2, ou seja, θ1 mais θ2 é igual a 90 graus. Só relembrando, θ1 é o ângulo, né, que a partícula 1 é defletido após a colisão. E eu chamei de θ2 o ângulo com o qual a partícula 2 vai ser defletido após essa colisão. Tá? Então, agora a gente sabe mais uma informação do nosso sistema. A gente sabe que θ1 mais θ2 é igual a 90 graus. Informação importante que a gente vai precisar usar. Então, agora o que eu faço? Usando essa informação, então eu coloco aqui que meu θ2 ele tem que ser igual, então, a π sobre 2 menos θ1. E como eu já falei lá inicialmente, a gente já está vendo que a gente vai precisar realizar projeções desses vetores de velocidade. Então, o que eu fiz aqui foi só deixar para a gente já olhar, né? O meu cosseno de θ2, na verdade, ele vai ser igual a um cosseno, né, de π sobre 2 menos θ1. E isso corresponde a seno de θ1. Quem não lembra dessas expressões pode dar uma olhadinha para poder dar uma relembrada nisso. E também já deixei escrito aqui quem é o seno de θ2. O seno de θ2 vai ser seno de π sobre 2 menos θ1, que corresponde ao cosseno de θ1. Eu vou deixar isso aqui anotado porque a gente vai precisar, na evolução aqui do nosso cálculo. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou escrever, né, a conservação do momento linear para vou separar o movimento, né? Eu vou olhar o movimento que ocorre na direção horizontal e o movimento que ocorre na direção vertical. Então, para a direção horizontal, eu apresento aqui a equação. Qual é o tipo de movimento que eu tenho na minha direção horizontal? Então, antes da colisão, na direção horizontal, eu tenho aqui a minha partícula 1 e ela se move com uma velocidade
que eu chamei aqui de velocidade inicial da partícula 1. Então, representei aqui. Após a colisão na direção horizontal, o que eu vou observar é, eu pego esse meu vetor aqui, vetor velocidade final da minha partícula 1, faço a projeção dele na direção horizontal e faço a mesma coisa com o vetor velocidade final da minha partícula 2, tá? Então, eu escrevo aqui para vocês a lei de conservação desse momento linear. Prestem atenção que, nesse caso, eu já simplifiquei as massas. Como as massas são iguais, né, das duas partículas, eu já simplifiquei a massa na minha equação. Então, aqui eu tenho a conservação do momento linear na direção x. E eu vou repetir esse procedimento agora para a direção y. Então, eu apresento aqui. E no caso da direção y, né, antes da colisão, esse momento linear antes da colisão, ele vai ser 0, tá? Porque a partícula 1, ela, antes da colisão, só a partícula 1 está se movendo e a velocidade dela está na direção x chapéu, tá? Então, aqui eu tenho agora duas equações que se correspondem à conservação do momento linear. Então, o que eu vou fazer agora é trabalhar com essas duas equações. A gente já usou a lei de conservação, né, da energia cinética antes, e agora o que eu tenho são essas duas equações e eu vou trabalhar nelas para poder resolver o nosso problema. Então, o que eu vou fazer? Eu deixo para vocês realizarem os cálculos, né, de como que a gente pode resolver, mas eu já vou antecipar, vou dar uma dica para vocês, mas façam as contas em detalhes. O que eu quero fazer agora é justamente obter a velocidade final da partícula 1 e da partícula 2. E o que nós temos são essas duas equações, que são as equações que estavam no slide anterior. Então, o que eu faço é, eu multiplico essa primeira equação por cosseno de θ1 e depois multiplico a segunda equação por seno de θ1. E em seguida eu somo essas duas equações. Isso me permite achar uma das velocidades, eu substituo de novo em uma das equações e acho a segunda velocidade. Então, eu tenho aqui a velocidade final da partícula 1 e a velocidade final da partícula 2. Então, assim, a gente pode resolver um problema de colisão elástica bidimensional. Então, o importante é sempre, né, aplicar a lei de conservação do momento linear e ver qual é a informação a mais que a gente tem sobre a colisão para poder resolver o problema, ou seja, para poder calcular as velocidades finais. Tá bom? Então, geralmente, a gente vai dizer que a colisão é elástica, ou se a colisão não for elástica, eu vou dar informações de ângulos. Eu sempre tenho que dar informações a mais. Nesse caso aqui, a gente precisou dar as duas informações, né? Dizer tanto um ângulo de deflexão, como dizer que a colisão é elástica. Então, o que eu quero que vocês levem dessa aula, né, o mais importante é vocês saberem avaliar isso. Quantas grandezas eu quero obter e quantas equações eu tenho, tá bom? Então, nossa aula encerra-se por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos e tragam suas dúvidas para a aula.